A paz do Senhor, sou Regina Strobel, da De Cruzeiro. Em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Gênesis a partir do capítulo 46. Vamos à leitura de hoje. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a Jacó, seu pai, os seus meninos, as suas mulheres, nos seus carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado, a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó, seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme, e os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Esaú, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Judá, Onã, Selá, Perez, Zerá, Onã, porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perez foram Esrom e Amul. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, Ejó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Jalael. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã-Arã, com Diná, a sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zefion, Age, Suni, Esbom, Ere, Arode, Areli. E os filhos de Azer, Imná, Isvá, Isvi, Bérias, Será e a irmã deles. E os filhos de Bérias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim, Arde. Esses são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 60. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-lhes, lançou-lhe-se ao pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra agora eu,
pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas, as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas, as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há varões valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que na terra do Egito, a terra de Canaã, desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. O meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra?
compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá somente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó, e eis que aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. E há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó. As 4 partes serão vossas, para semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos, meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito e na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, o seu filho, e disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência. E verdade, rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre sua cabeceira. Capítulo 48. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e a um deu a parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome dos teus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, e me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são os meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. E os olhos
porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos, inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim a sua mão direita, a esquerda de Israel, e Manassés a sua mão esquerda, a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e sejam chamados neles o meu nome, o nome de meus pais, Abraão, Isaque, multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não é assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Capítulo 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, o meu princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás mais excelente, porque subistes ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subistes à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os meus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa. Subistes, meu filho, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente, ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios,
e o seu termo será em Sidom. Issacar, o jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naphtali é uma cerva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor, a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual ajudará, o Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com as bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão, e as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto é que lhes falou o seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse: eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar os mandamentos aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. José ordenou aos seus servos, os médicos, que o embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, e em meu sepulcro que cavei para mim, na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai com ele, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e toda a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tantos carros como gente a cavalo, e um concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal,
que está além do Jordão, fizeram grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron, heteu, em frente de Mamre. Depois tornou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, teu pai. E José chorou quando eles lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da 3ª geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. O embalsamaram e o puseram num caixão. Concluímos mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Não esqueça de marcar a sua presença clicando no link abaixo, aqui nos comentários, a fim de registrar a sua leitura, pois os participantes que efetuarem mais de 70% de leitura receberão o certificado final desse projeto. Acompanhe os demais horários para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus e a paz do Senhor.